Segunda temporada do podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. E hoje eu tenho uma entrevistada muito especial. Ela é catadora de materiais recicláveis, artivista, educadora ambiental, tem um movimento lindo que vai contar pra gente e ela encontrou justamente na reciclagem uma forma de transformação social e de empoderamento. Seja bem-vinda, Samantha Alves, ao nosso papo aqui no Vida em Movimento. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite, a oportunidade, porque quando fala de saúde, a gente também tem que pensar em meio ambiente. Verdade. E Samantha, quando eu perguntei para você aqui nos bastidores, eu falei assim, Samantha, você é artesã? Aí você falou assim, eu sou artivista. O que é uma artivista? Michele, eu faço arte com flores que eu cato na reciclagem. Então, eu utilizo a arte como uma maneira de protesto, para mostrar para as pessoas a importância dos recursos naturais. Por isso, artivista, usar a arte em forma de protesto. Muito bom, com um fundo, né, social, um fundo de protesto. E como que você descobriu a reciclagem, assim? E como que você buscou, e como você começou nesse caminho de arte sustentável, né? E toda essa transformação pessoal e social que você visa? Olha, Michele, é uma longa história. Bora lá, vamos lá conhecer a história dessa mulher. Eu me tornei, desde criança, eu sou raízes ribeirinha. Uhum. E eu sempre quis ser ambientalista, porém a vida deu muitas voltas e eu acabei me tornando professora em geografia. Porém, em sala de aula, eu adoeci. E aí eu acabei me afastando em sala de aula e para conseguir alguma maneira de conseguir o meu sustento, lembrei, na época da faculdade, a questão da reciclagem. Uhum. Né? E também queria achar um modo de trabalho que eu me identificasse, que eu encontrasse propósito. E eu comecei a catar a reciclagem, que eu falava, não, isso aí vai me dar um propósito. Porém, no meio do caminho, eu me perdi, a labuta diária de um catador de material é muito pesada. Muito pesada. Muito ruim. E eu comecei a me sentir mal novamente. Eu comecei a achar que a minha vida também era um lixo. Foi quando um artivista, uhum, conhecido mundialmente, o Mundano, ele foi na minha casa levar uma rede de televisão para filmar a minha história, ele pimpou a minha carroça. E aquilo ali, eu fiquei olhando toda aquela situação ali, eu falei, cara, lixo na mão certa vira arte. É isso. Foi quando eu tive esse start e eu comecei, então, a ressurgir a minha ideia de reciclagem. Não mais agora como um meio de ganhar a vida, mas sim de sobrevivência, mas sim uma inspiração de vivência. Foi isso que eu transformei daí. Maravilhoso. E assim, nessa trajetória toda, há quanto tempo você está trabalhando como artivista e fazendo todo esse processo, né? Desde educadora ambiental, quanto tempo você já está nessa parte da reciclagem? Sim, em 2015, uhum, com inspiração do ODS, uhum, eu abri o movimento social Ciclo Infinito Consciente, uhum, que visava valorizar o serviço dos catadores e tentar, né, convencer as pessoas, mobilizar elas a fazer a coleta seletiva em Osasco, que eu sou de lá, né, de Osasco. E aí a gente começou limpando espaços públicos, chamando uma galera jovem, ouvindo umas músicas jovens na praça e fazendo aquela articulação ali em torno da praça. Vi que deu certo, mas eu vi que não era suficiente. Tá. Em 2018, eu me tornei catadora de material reciclado. Eu não conseguia entender por que a reciclagem, como uma ideia tão inteligente de ganhar o seu sustento através de uma coisa que ninguém dá valor e que joga fora, não dava certo no Brasil. Uhum. Só que eu não conseguia respostas em nenhum artigo, em nenhum doutorado, nem na faculdade. Foi só quando eu me tornei catadora na rua, porque eu sou catadora autônoma, MEI hoje, né? Uhum. Foi que eu comecei a entender as dificuldades que tinham os catadores, as dificuldades que tem de falta de política pública. Foi quando aí eu comecei a me tornar uma artivista, porque daí eu comecei a mobilizar nas redes sociais, através de palestras em escolas estaduais, municipais. Comecei a dar palestra de ESG,
ESG na prática para empresas. Comecei também a frequentar ONGs, me filiei a ONGs que falavam sobre o assunto. E aí a gente começou a articular de todas as maneiras, em todos os canais, em todo lugar que dá voz para uma catadora, a gente vai levar a nossa mensagem. Maravilhoso. E como que você enxerga, então, a reciclagem aqui no Brasil? Você acha que ela funciona ou ela não funciona? E o que tem que fazer para funcionar? Por exemplo, lá na minha rua, toda quarta-feira que passa o caminhão. Então, a gente separa, né, a questão. E eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a garrafa de vidro, eu coloco ali dentro também daquela parte de reciclável, mas na hora que ele colocar no caminhão não vai explodir tudo e machucar de repente as pessoas? Então será que a garrafa não tem que ser num engradado, num lugar diferente? Porque tem lugar que pega vidro, né? Mas eu fico com essa dúvida na reciclagem. E como que você vê a reciclagem? Você acha que tem ainda um caminho muito longo a percorrer? E as dificuldades que os catadores passam, né, no dia a dia, porque é um trabalho nobre. É um trabalho importante, é um trabalho que cada vez mais a gente vê que é fundamental para a nossa sociedade. Sim, uma sociedade que foi construída em cima de trabalho escravo, é muito fácil a gente entender por que o catador é discriminado, né? Todo trabalhador deve e tem os seus direitos, mas o catador não tem. Eu costumo até dizer que o catador é o escravo do século XXI, em pleno ano 2025. Por que eu digo isso? Porque hoje nós prestamos serviço e não somos pagos. As autoridades da política, elas deviam pagar o nosso trabalho. Está constituído em lei, na lei de planos dos resíduos sólidos, que os catadores devem fazer parte dessa área. E hoje nós fazemos individualmente e não somos reconhecidos por isso. Então, assim, eu vejo... Você perguntou como eu vejo a reciclagem. A reciclagem é salvação. É uma salvação, não só pelo meio ambiente, porque nós temos 2 grandes índices de poluição aqui no Brasil. Uma que é através do agronegócio e a questão do desmatamento para a agropecuária. E o segundo fator, que é o que nos leva para países poluentes, que é a questão dos resíduos sólidos. Então, a reciclagem é a solução, não só na questão ambiental, mas também pelo direito à vida, porque gera renda, porque é inclusiva, sabe? As pessoas muitas vezes dizem assim, que é uma das coisas que a gente enfrenta, que o catador ele tem vício. Toda profissão tem vício. A única coisa é que nós estamos mais expostos e mais visíveis às nossas fragilidades. Mas todos temos vícios, todas as profissões têm vícios. Então, é uma coisa que deturpa a nossa imagem. Tem muito catador organizado, mesmo fora de cooperativas. A solução, Michele, para a reciclagem no Brasil, ela não está longe. Só basta boa vontade. Porque a gente pode incluir os catadores. Porque se você tem um profissional da sociedade que é responsável por 90% da coleta seletiva, então por que esse profissional não está sendo ouvido nos debates? Não existe uma associação, não existe um sindicato, tudo? Existe o Movimento Nacional dos Catadores e a ANCAT. Eles tiveram grandes avanços, principalmente para cooperativas e associações. Porém, hoje, nossa voz quer também a inclusão dos catadores autônomos e MEIs. Claro. Porque nós somos a maioria. E nós nem sabemos o peso da nossa força, porque nós não somos contados. Hoje tem um censo de catadores que diz que nós somos quase 800 mil em cooperativas. Mas em cooperativas, nós que somos do ambiente, a gente sabe que não é a maioria. A maioria dos catadores são autônomos, são carroceiros, são como eu, que são MEI e trabalha com seu carrinho velho, aqueles Transformers que vocês veem na rua, né? Que é um pedaço de carro dali, um pedaço dali. Por quê? Porque também falta, como você disse, né, a dificuldade, microcrédito para a gente, que é catador individual, catador autônomo. Falta a inclusão nas políticas públicas reais, porque a categoria dos catadores ela tem recortes. E é essa a nossa inovação que a gente quer, através do nosso movimento, fazer. Respeitar todos os recortes da categoria e incluir todos eles. A gente já avançou muito. Foi através dos catadores, do Movimento Nacional dos Catadores, que foi criada a Lei dos Resíduos Sólidos, né? O Plano de Resíduos Sólidos Nacional, em 2010. Em 2012, tivemos também o Plano da Logística Reversa.
mas também falta fiscalização para que funcione. Como toda política pública, a gente tem que acompanhar. É verdade. E, Samantha, como que a arte, né, esses resíduos de reciclagem, eles se transformam em arte? Como que você também teve esse insight e como que você enxerga essa matéria-prima, né, sendo usada para uma mudança social através da arte? Sim, a arte, ela sempre foi meu refúgio. Então, quando preocupada com a questão dos resíduos orgânicos, que hoje esse assunto, então, nem é comentado, que é a questão dos resíduos orgânicos, né? Então, preocupada com a questão dos resíduos orgânicos, eu comecei a procurar meios de chamar a atenção, né? Porque o resíduo orgânico ele não gera lucro para o catador, então o catador não cata. Se o catador não cata, já acabou. Acabou. O orgânico é aquele que, assim, talvez na melhor hipótese ele vai virar uma compostagem? Isso, são restos de comida, restos de poda, restos desses tipos de matéria, casca de laranja, casca de fruta. Esse não vai para reciclagem. Tem que ir. Tem que ir também? Tem que ir, porque ele é o principal responsável pela emissão do metano nos lixões. É verdade. Porque ele que é o molhado, ele que dá aquela liga para tudo ficar... Se for para um lixão, não for justo para um aterro sanitário, que tem toda aquela... Até o aterro. Até no aterro, né? É, porque é ele que molha. É ele que começa a decompor. Ele é o principal responsável pelo chorume, que é muito prejudicial se não tiver uma destinação correta. Porque até o chorume é bom, né? Se ele tiver numa coisa boa. Mas ele pode também, quando ele pode contaminar ali os lençóis freáticos e tudo. Isso. Então, assim, e aí foi quando, pela arte, eu consegui. Porque eu comecei a pesquisar na internet e um dia eu vi uma senhora de Curitiba, minha professora Giovana, e ela catando capim. Capim. E desidratando capim. E aí eu lembrei, falei, cara, quem sabe se eu começar a desidratar flores, que eventos, casamentos, que até o CEAGESP joga fora. Quem sabe se eu consigo chamar a atenção das pessoas através disso, dessa reciclagem de orgânico. E aí eu comecei a ensinar mulheres também a fazer isso. Assim como eu aprendi com a Gi, eu comecei a ensinar também. E hoje eu tenho uma marca de 50 mulheres que aprenderam, que estão trabalhando com coleta de capim e de plantas, né, de orgânico. E elas aprenderam pelas lives de TikTok. Olha, que legal! Então eu tenho alunas no Brasil inteiro. Mas esse não é o movimento do ciclo infinito consciente. Esse é o movimento ciclo infinito consciente. É justamente esse. É esse aí, ele está em todas. Ele está em empresas, ele está fazendo coisas na internet. Porém, recente, para ficar uma coisa mais oficial, mais rentável, a gente abriu uma OSC de assistência social e garantia de direito voltado para a sustentabilidade. Tá. Nesse projeto, que é uma ramificação do movimento, que é o Ciclo Semente, Instituto Ciclo Semente, nesse aí agora a gente vem com força, organizado, fazendo geração de renda para mulheres. E aí vem o empoderamento, né? Aí vem o empoderamento. Então, nós temos 5 projetos lá no Ciclo Semente. Nesses 5 projetos, todos eles têm palestra de combate à violência contra a mulher, uma oficina para ela aprender alguma renda, alguma coisa, oficina de sustentável, costura de sustentável, costura de retalho de tecido, que é uma coisa assim, né? Inclusão social, inclusão digital, né? Que a gente faz através de como elas vão se mobilizar pessoas em redes sociais. Também a gente consegue, através disso, fazer a inclusão digital delas. A gente, em todos os nossos projetos, a gente tem também assistência social. Temos um assistente social para fazer a triagem da mulher. Então, ela entra, ela tem as suas necessidades básicas atendidas, porém, ela precisa se profissionalizar. Porque o que a gente gosta é de ajudar quem quer ser ajudado. Então, a pessoa vai no nosso projeto da nossa OSC sabendo que ela vai se profissionalizar em alguma coisa.
E ali acontece o empoderamento, porque mulher empoderada não é só ouvir palestra, ela também tem que ter a independência financeira dela. É verdade. Você é aquilo, você não está dando peixe, você está ensinando a pescar. Isso aí. Né? E ensinando a pescar de maneira gratuita, fácil, com aquilo que está sendo jogado fora. Porque hoje nós temos oficinas somente de artesanato, chama Ciclo Sustentável, somente baseado em artesanato sustentável. É costura, é com retalho de tecido, é plantas, é com vasos que a gente consegue fazer com coisas da reciclagem. É desidratação de plantas, que é o meu caso, eu desidrato minhas plantas e faço novos arranjos com flor desidratada, flores que vêm de reciclagem, de descarte da natureza. Tem como ganhar dinheiro com o que as pessoas estão jogando fora. Bazar, Michele, fazendo uma mobilização lá em Osasco com uma feira de bazar. Como é essa nossa feira? As mulheres vêm trazendo o que elas conseguem, o que elas já têm em casa, e a gente mobiliza o espaço, mobiliza as pessoas, e essa venda é para elas. Porque a gente quer gerar renda para a mulher. 20% fica para o Instituto para despesas. Legal. O restante é da mulher que está ali com a gente. Tudo que a gente faz é baseado em fazer renda para a mulher. Porque a mulher, quando você ajuda uma mulher, você ajuda uma família. Com certeza. Você não ajuda só uma mulher. É difícil. Sempre atrás de uma mulher tem um filho, 2, 3. Ajuda o marido, ajuda uma mãe, ajuda um tio. Então, ajudar a mulher é a solução. E como que você consegue organizar tudo isso com a sua vida familiar? Olha, é complicado, né? A gente, mas assim, a minha família percebe a minha paixão, sabe? Eu voltei a viver com esse propósito de vida. Então, eles ficam felizes e eles entendem. E eles falam, minha mãe está lá. Eles apoiam. Eles apoiam. No começo, foi muito difícil, né? Hoje eu escuto catadores que dizem assim, eu não quero que meus filhos sejam catadores. E na minha casa é diferente, a gente vê a reciclagem de outra forma. Eu quero que as minhas filhas estejam no movimento da reciclagem, porque é o movimento do futuro. E eu tenho orgulho do que eu faço e quero que elas tenham orgulho também. Eu fico tão feliz quando eu vejo a minha neta, minhas filhas, mexendo ali na reciclagem junto comigo, porque eu consegui mobilizar elas, eu consegui mostrar para elas que não, aquilo não é feio. Aquilo não é desagradável. Aquilo ali é uma esperança para muitas pessoas que estão precisando de uma fonte de renda. Exatamente. Aquilo ali vai ser transformado, né, e vai ajudar toda a sociedade e muitas famílias. E nas suas palestras, Samantha, qual que é as principais mensagens assim que você gosta de passar, né, para as pessoas que estão ali te ouvindo, esses temas ligados à reciclagem, à sustentabilidade? Qual que você acha que é o principal ponto que você gosta sempre de focar, ou os pontos? Nas minhas palestras, primeiro eu gosto de mostrar quais são os materiais reciclados, né? Que nem você falou do vidro, né? O vidro realmente ele é um problema. Então, nas minhas palestras, eu costumo dizer, se você pode comprar uma cerveja de lata, prefira do que uma cerveja de garrafa. De garrafa. Né? Então, eu gosto de falar de mudanças de hábitos. E eu gosto de mostrar para as pessoas que ESG e sustentabilidade tem que vir de dentro para fora. Sabe? Você tem que... Eu gosto das minhas palestras de fazer você entender que você é um ser humano e que você é meio ambiente. Eu não luto pelo meio ambiente, eu luto pela vida. Porque o meio ambiente é tudo, todos somos meio ambiente. Estamos inseridos, né? Inseridos. Então, eu gosto de mostrar que a batalha, os pequenos gestos no dia a dia, como até mesmo isso aqui, ó, uma xícara no lugar de um copo descartável, pode mudar, sabe? E é isso que eu gosto de passar. Eu não gosto de apresentar muitos dados, muitas coisas. Eu gosto de mostrar na prática o que você pode fazer. O mundo está cheio de gente que fala importante e ninguém entende. Então, nas minhas palestras, eu gosto de mostrar que a simplicidade pode salvar vidas. E o planeta. E o futuro, Samantha, você vê um futuro sem plástico? Será que a gente vai conseguir vencer, por exemplo, agora já canudinho já foi retirado. A gente tem visto algumas ações, né? Copinho plástico, acho que tem que ser... nos Estados Unidos é impressionante também, quando a minha cunhada uma vez comentou comigo que lá... as famílias pouco querem usar os pratos, igual a gente usa aqui prato, lava na pia, lá eles usam muita coisa reciclável no dia a dia.
Então, imagina, você usa aquele prato, joga fora, o copo joga fora. Então, assim, isso é uma loucura, né? Michele, acho que você perguntou para você perguntar para uma sonhadora ambientalista o que eu penso do futuro, eu penso o melhor do futuro. Eu penso que essa nova geração que está vindo aí, por mais que seja menos, né, está nascendo menos crianças, mas eu acredito muito neles. São conscientes demais, eles já são né? conscientes, eles já são inclusivos. Sim. Então, eu tenho fé no futuro. Eu tenho fé no futuro, porque se eu não tivesse fé no futuro, eu começava a jogar meu lixo na rua agora, sabe? Mas é por eu ter fé no futuro que eu faço reciclagem. Porque eu acredito que uma hora o poder da natureza, os recursos naturais, as pessoas, o caráter humano vai ser maior do que valores e do que cifras. Porque se hoje a gente usa uma embalagem que não é adequada, é porque tem alguém ganancioso querendo ganhar muito. Pois é. Hoje a gente está repleto de embalagens que está lá com o símbolozinho da reciclagem, mas não vai ser reciclado. É greenwash. Por quê? Porque querem enganar a gente para continuar privilegiando pessoas que querem ganhar muito. Porque essas pessoas poderiam mudar uma embalagem melhor, mas elas não mudam. Por quê? Porque elas querem mais lucro. Enquanto o lucro for maior que a vida, vai acontecer essas coisas. Mas a gente tem fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé também. E a gente está percebendo o impacto ambiental, né? Que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? A questão da emergência climática, que não é mais mudança climática. Você estava me explicando que agora a gente vive uma emergência climática. Né? Então, esse calor que a gente tem sentido, essas chuvas que são assombrosas e alagam tudo, né? Porque não dá vazão, né, para isso. Todo outro dia eu vi, sabe, em bueiro entrando um negócio de pano. Eu falei, pronto, isso aqui vai entupir todo o bueiro, um negócio imenso. Parecia uma cortina toda enrolada. Então, assim, primeiro que tem a parte da consciência da pessoa, e o segundo que tem que ter justamente as ações, as políticas públicas globais dos líderes mundiais, para que a gente realmente dê um passo atrás. Porque você estava me falando, né? Se aumentar 1,5 graus, o que vai acontecer no mundo? Pois é. Já era. Já era. Engraçado você falar desse pano, né? Que esse pano aí, Michele, ele não vai só sumir no bueiro, né? Esse pano depois ele vai aparecer lá no meio do oceano. Vai matar um monte de... A porta do oceano está do lado da sua casa. Né? A entrada, o começo do oceano está na porta da sua casa. Então é muito triste esses relatos. Porém, a gente continua, a gente tem que ter fé que as políticas públicas vão vir, a população, o poder emana do povo. O povo precisa entender isso. Não achar que vamos ferrar tudo aqui e vamos embora para Marte. Não vamos. Entendeu? Não vai dar tempo, gente. Não é todo mundo que vai para Marte. E Marte nem é bonito igual aqui, viu, gente? Olha, deve ser tudo vermelho, tudo seco, não tem árvore, nem que a gente vai viver dentro de container. É da nossa cultura, né? A gente querer um novo e não querer arrumar o velho, né? Bom, eu não tenho vontade nenhuma de ir para Marte. De ir para Marte, nem de entrar num foguete. Eu não tenho. Eu gosto do meu planeta, eu gosto do meu bairro, eu gosto de cuidar do meu entorno, da minha rua, de reciclar, sabe? Para mim, assim, se eu vejo que o meu marido jogou um negocinho de plástico no lugar errado, eu já ponho a mão no lixo, lavo ele, porque a gente tem que lavar para colocar na parte do reciclável, né? Então, assim, lavo, deixo limpinho e ponho na parte do reciclável, porque eu acho que são as pequenas atitudes que vão causar, né? Todo mundo fazendo um pouquinho vai ter um impacto. Quando você vê um catador ali puxando o carrinho dele, a diferença que ele vai fazer. Então, assim, todos se unindo, se você falou que tem 800 mil nessas cooperativas, imagina, deve ter milhões de catadores, porque muitos não fazem parte da cooperativa, das cooperativas e tudo mais. Como que o meio ambiente influencia na sua criatividade?
Acho que em tudo, né? Assim, nos seus trabalhos. Então, eu não tenho, eu costumo dizer que eu não tenho muito trabalho, né? Porque a natureza já é linda por si só. Né? E eu não uso produtos químicos, todos os meus processos são naturais. Então, eu falo assim, cara, eu tô só reproduzindo, eu só tô dando mais tempo de vida para a beleza que o Criador já fez, né? Porque quando eu faço o processo de desidratação, que foi uma opção também para as flores de plástico, né? Que, gente do céu, flor de plástico... Aí é demais, né? Aí é demais. E aí eu faço ela durar, né? Ela é uma opção para a flor de plástico. E eu falo, eu não tenho muito trabalho, eu não preciso de muita inspiração, porque já vem pronto a beleza de Deus, né? A gente só faz durar mais um pouquinho. Então é fácil, a criatividade é assim. E ela assim, dura se quanto você tiver... tempo, Samantha? Ela pode durar até 10 anos, dependendo da planta. Às vezes a gente faz árvore, né? Eu já fiz uma árvore de 2,5 metros, uma imitação de sakura, com a flor de primavera. Então eu desidratei as flores, peguei um galho seco, tá lá, já tem mais de 3 anos na minha sala. Olha que linda. E elas ficam lá embelezando. A gente põe essência, fica aquele cheiro delicioso. E eu olho e sinto, assim, acho que quando você está no meio de um monte de mulheres criando, querendo se esforçar para ser um ser humano melhor, a criatividade ela vem automática. Sabe? É inspiração, eu costumo dizer, é inspiração. Você se inspira, fala, poxa, eu vou conseguir... A gente faz uns quadros lá, coloco as mulheres para fazer quadro com flores secas. Que lindo. Aí eu começo a ver elas mexendo na florzinha e tal. Esses tempos atrás, uma amiga minha, Nice, ela... Eu cheguei lá na nossa loja, a gente abriu uma loja colaborativa num shopping, para vender artesanato de todas as mulheres. Aí eu cheguei lá, ela estava com um arquinho velhinho, reciclando ele, colocando flores. Eu olhei e falei assim, olha, ela fez uma arte botânica. Ela falou, eu fico aqui só vendo essas coisas, vou me inspirando. Eu falei, é isso. Para você liberar sua criatividade, só você tá no meio criativo. É sobre isso, né? É sobre isso. Sai natural. Você, na sua casa, Samantha, quais práticas que você e a sua família adotam ali no dia a dia? Bom, a nossa reciclagem a gente faz. A gente lava a reciclagem, como você disse, né? Mas com água de reuso. A gente deixa tudo ali na pia e vai lavando a louça em cima para não precisar gastar água também, que é nosso bem maior. Nós economizamos água da máquina para lavar o quintal. Nós temos gatinhos, fazemos adoção lá involuntária de animais de rua, né? A gente também faz a nossa parte na fauna. E também a gente evita, né, consumos de roupas desnecessárias, que eu acho que hoje é a maior poluição, a poluição têxtil é muito grande. Então a gente evita comprar tecidos que não são bons para reciclagem, né? Tecidos sintéticos, por exemplo, a preferência de algodão e de linho, esses tecidos assim, jeans, que é durável. Né? Sempre usamos também poucos sapatos. Né? A gente não é centopeia, não precisa aquele monte. Verdade. A gente usa pode ter quando pouco. Acabar aquele sapato, né? Doa. Se não tiver acabado, né? Não, às vezes não tem conserto, né? Às vezes eu gosto de levar o sapateiro também, o sapato, aí ele dá aquela reformadinha e tal, continua com o sapato ali. Né? No nosso dia a dia a gente faz coisas muito simples. O não ser consumista, acho que é a coisa principal no seu dia a dia que você tem que fazer. Você não pode ser consumista. E você tem que cuidar da sua alimentação. Parece que não tem nada a ver com reciclagem, mas tem. Porque quando você opta por uma opção de alimentação mais saudável, por incrível que pareça, pessoas que se preocupam com isso também já conectam com a questão de resíduos sólidos. Então, você já não vai ficar comendo tanto chiclete, embalagens. Embalagem, tudo que vier na embalagem, né? Tudo que vier na embalagem. Você vai dar preferência para produtos mais saudáveis. Isso também influencia na reciclagem. Tá certo. Você vê que são coisinhas bobas, né? Tão simples. São coisas, não são bobas, não. São coisinhas simples e bonitas da gente fazer, né? Agora, isso quer me deixar muito nervosa. Hoje, vindo pra cá, pra gravar, eu vi um homem com uma mangueira lavando um vidro, mas e jogava aquela água. Aí eu abaixei o vidro e falei assim, meu senhor, vamos economizar água. Aí já começa a arranjar problema na rua, porque aquela pessoa lavando na calçada tem que ter a consciência, né, Samantha? Tem que ter consciência do nosso bem. Então, parece que só 3% da água no mundo é água doce, água limpa.
Então, assim, o resto é tudo água salgada. A gente não tem tanta água assim para ficar desperdiçando. E o nosso maior riqueza aqui no Brasil é justamente as nossas águas submarinas, né? Os nossos dois aquíferos, o Alter do Chão e o Guarani, que é muito importante. Você falou um assunto importante da água, né? Quando você vai falar de água, você tem que falar de reciclagem. Você acredita, Michele? Porque os resíduos sólidos contaminam não só os lençóis freáticos, mas os resíduos sólidos também contaminam o rio, contaminam o mar, os oceanos. Então, assim, por que hoje tem muito plástico no oceano? Porque alguém não reciclou. Estão vendo lá a causa lá na frente. Mas, vamos voltar um pouquinho? Por quê? Por que tem rebobina? Da onde que veio esse plástico? Esse plástico não veio de qualquer lugar. Esse plástico veio da porta da minha casa. Entende? Então, assim, tudo que você fala de questão ambiental, você tem que pensar. Ontem eu estive numa palestra com a OAB. A OAB falando de animais silvestres. Uhum. E o que tem animais silvestres com questão de reciclagem? Tudo. Tudo. Aí você fala, por quê? Fala, porque se você jogar uma PET no local errado, se você descartar uma PET no lugar errado, e aquele lacre da PET sair dela, ele vai enforcar algum animal. Uhum. Se você joga uma sacolinha plástica na sua casa, ali na rua, ele vai para o mar. E as algas marinhas vão achar que é alimento e vão comer. E os peixes vão achar que é alga marinha e vão comer. Sabe? Então, assim, até quando a gente fala do nosso bem maior, que é a água, a questão dos resíduos sólidos é importante. Muito importante. Samanta, nosso papo aqui está chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as famílias que estão assistindo aqui o podcast Vida em Movimento, para as famílias que buscam adotar práticas, né, mais sustentáveis e para as próximas gerações que estão vindo por aí. Bom, gente, sejam conscientes. O movimento Ciclo Consciente pede isso, consciência, como a gente falou várias vezes aqui. E se hoje você quer tomar uma atitude radical e já começar a reciclar na sua casa, tem um aplicativo chamado Cataqui, que junta catadores com pessoas que querem reciclar. Mas não se esqueça, valorize os catadores, deem uma taxa para que ele vá retirar o seu material. Mude seus atos, a gente consegue, a gente vai ter um futuro bom com a sua ajuda e com a sua consciência. Muito bom, então tem o aplicativo Cataqui e quem quiser conhecer melhor o seu movimento do Ciclo Infinito Consciente, quais são suas redes sociais, Samanta? Sim, você encontra a gente no @cicloinfinito.consciente no Instagram e nas outras redes. E também o nosso instituto, que é o Instituto Ciclo Semente. E aí é só acompanhar lá, a gente gosta de falar de uma maneira simples, mas que a gente... Eu costumo dizer que eu sou poliglota. A gente fala de uma maneira que todo mundo entende. É isso, tem que falar a linguagem, né? Que seja acessível e que todo mundo realmente capte a mensagem. É isso aí. Porque senão tem muita gente falando e a mensagem não chega. E a Samanta Alves faz a mensagem chegar. Muito obrigada, viu, pelo nosso Obrigada, papo. Michele. E muito sucesso para todos nós e para todos os catadores que cuidam aí, ajudam muito o nosso dia a dia, o dia do nosso planeta. Obrigada, Samanta. Gratidão.